Vem o Gordola, o balofo do Flávio Dino, querer dizer, e pode me processar por gordofobia, que eu de fato sou gordofóbico, meu Deus do céu, isso não é papel, e querer dar esporro. O que ele recebe? Ele acha que os americanos iam voltar atrás. Aí vem o vice-secretário de Estado da diplomacia americana, Christopher Landau. Vocês têm que entender quem é esse cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você vai no prédio do Departamento de Estado, todo mundo tem sala lá, as salas são muito bacanas. Né? Todo mundo tem, é um prédio enorme, tem mais de um prédio, mas o prédio principal é um prédio enorme, com vários andares, etc. E algumas pessoas têm salas comuns, com uma mesa, cadeiras e tudo mais. Quando as pessoas são oficiais mais sênior, tem salas maiores, com mesas de estar, etc, etc. Quando você sobe para o andar onde é o Marco Rubio e o Christopher Landau, é um andar que você sobe, e você chega lá, tem uma antessala. Nessa antessala, você deixa todos os seus eletrônicos dentro de um cofre, não pode entrar nem com o smartwatch, tá? Todos os eletrônicos, nem com o smart glass, não. Todos os eletrônicos são deixados dentro de um cofre. Aí você entra num lugar lindo, que em vez, nem parece que está dentro do prédio moderno, que é o prédio do Departamento de Estado. E aí você tem pinturas a óleo gigantescas de diplomatas americanos, é efetivamente aquele clima de palácio, móveis antigos, de madeira, pesados, aquela decoração bem de palácio mesmo. E aí você tem uma bifurcação que você tem, para um lado, a sala do Marco Rubio, para o outro lado, para a esquerda é a sala do Marco Rubio, para a direita é a sala do Christopher Landau. Quando você chega na sala do Christopher Landau, ele tem uma antessala com um monte de poltronas, parece que você está sentado dentro do salão oval, dentro da Casa Branca. Este cara é o número 2, só acima dele, na diplomacia americana, só há o Marco Rubio. Uma pessoa que tem um poder enorme na política global, tá? A gente percebe, né, que, pô, quando você está conversando com esse tipo de cara, você fala assim, meu irmão, como a gente diz no Rio de Janeiro, esse maluco é pica. Pica. Tá? O que... Então você tem, estava tendo lá, acho que foi o Darren Beattie, o Senior Policy, de Public Policy do Departamento de Estado, tinha publicado nota, a embaixada tinha republicado. Aí o Dino resolve dar um esporrinho público e resolvem chamar um encarregado de negócio. Qual é a resposta dos americanos? A resposta dos americanos é botar o Christopher Landau para responder o seguinte: a separação de poderes entre diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Captou, Gordola? Essa separação que você está alegando que existe é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Nenhum poder ou pessoa pode acumular poder demais se for controlado pelos outros. Mas uma separação formal dos poderes não significa nada se um dos ramos tiver meios para intimidar os outros a cederem às suas prerrogativas, constitucionais. Ouviu, Gordola? O que está acontecendo agora no Brasil evidencia esse ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou poderes ditatoriais ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou seus familiares, está falando agora do Hugo Mota, com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a historicamente estreita relação do Brasil com os Estados Unidos. Está dizendo, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos está destruída. Esse é o termo do número 2 da diplomacia americana. Ao, entre outras coisas, tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Valeu, Gordola? Tamo junto. Aí, ó. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga. Enquanto sempre podemos negociar com líderes do executivo ou do legislativo de um país, não há como negociar com um juiz que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se reveste do manto de Estado de Direito e os outros poderes insistem que estão impotentes em agir. Se alguém puder pensar em um precedente na história americana em que o único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, informe. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Que porrada.
E essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Muita gente não entendeu, eu estou explicando aqui para vocês, que muita gente não entendeu a nota dentro desse contexto. E eu estou dizendo a vocês que esta nota é uma... Deveria ter o título, deveria ser assim: Nota em resposta ao Gordola. E o Christopher Landau sabe muito de Brasil. Sabe muito, fala português, inclusive. É absolutamente impressionante. Dá para dizer que essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Que o ministro da Suprema Corte tomou para si poderes ditatoriais. E que, portanto, há sim que se monitorar as decisões da Suprema Corte. Porque o Brasil está, nas palavras dele, num beco sem saída. Obviamente, a única saída deste beco envolve o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Com posicionamentos assim, a elite brasileira, o establishment, os poderosos, esses caras vão caindo na real de quem é o real problema nessa história. Lembra? Eu sou uma pessoa bem humorada. Eu lembro que há cerca de um mês, tinha imbecil acreditando que iam enviar uma delegação de senadores despreparados que iam resolver o problema. Ou Alckmin, que a relação era meramente comercial, o Alckmin vai resolver. O Haddad, vamos mandar o Haddad. Agora, meus amigos, depois do que disse o vice-secretário de Estado, cada vez mais pessoas vão acordar para a realidade e perceber que não há retorno à normalidade enquanto o Alexandre de Moraes se assentar no Supremo Tribunal Federal. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.